23º dia da guerra na Ucrânia começou com um intenso bombardeio contra Lviv. A cidade não havia sofrido ataques desde o início do conflito e você vai ver também. Mais de 130 pessoas foram resgatadas de teatro de Mariupol bombardeado pelo exército russo. Em discurso para estádio lotado, Putin avisa: nunca tivemos tanta força. Após Telegram ignorar tentativas de contato do TSE, Moraes manda bloquear o aplicativo no país. Desemprego cai em janeiro e atinge menor taxa para o período desde 2016. Exposição imersiva de Van Gogh chega a São Paulo e encanta os apaixonados pela arte. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Nesta sexta-feira, a guerra na Ucrânia começou com um intenso bombardeio russo contra Lviv. A cidade de 700 mil habitantes está na rota de fuga de ucranianos que deixam o país. De acordo com militares, mísseis foram disparados do Mar Negro. A cidade não havia sofrido ataques desde que Moscou iniciou a guerra em 24 de fevereiro. O bombardeio atingiu uma fábrica de reparo de aviões da cidade que fica no oeste da Ucrânia, próxima à fronteira com a Polônia. De acordo com relatórios preliminares, o ataque consistiu em 6 mísseis de cruzeiro que teriam sido disparados do Mar Negro. Autoridades locais explicaram que o funcionamento da fábrica já havia sido suspenso, por isso não havia vítimas. Mas o exército russo tem ampliado o raio de ação e no domingo bombardeou uma base militar ucraniana na região, um ataque que deixou pelo menos 30 mortos. Em Kiev, bombeiros tiveram dificuldade para apagar as chamas deixadas nas ruínas de um prédio residencial de 5 andares atacado no distrito de Podil. A capital ucraniana está parcialmente cercada pelas tropas russas e sofre bombardeios diários que acabam atingindo civis. Mais de 3 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa. E o exército russo continua a se aproximar da capital ucraniana enquanto batalhas aéreas se intensificam, o número de mortos cresce em Kiev. Os bombardeios diários a Kiev deixaram pelo menos 222 pessoas mortas na capital desde o início da guerra promovida na Ucrânia por Moscou. Desse número, 56 são civis e, entre eles, 4 crianças. De acordo com a prefeitura, um total de 889 pessoas, incluindo 241 civis, também ficaram feridas na cidade desde 24 de fevereiro. A Câmara Municipal detalhou que entre os feridos estão 18 crianças, 3 motoristas de ambulância e um médico de emergência. Ao menos 36 edifícios residenciais e 10 escolas foram atingidos e danificados. As tropas russas assumiram o controle de algumas áreas ao redor da capital que tentam cercar completamente. Kiev acusa as forças russas de realizar ataques quase diários em áreas residenciais, na maioria das vezes ao amanhecer. A tática é denunciada pelas autoridades ucranianas como destinada a aterrorizar a população e desmoralizar aqueles que defendem a cidade. Kiev tinha cerca de 3,5 milhões de habitantes antes da guerra, mas quase metade deixou a cidade desde o início da invasão russa. E mais de 130 pessoas foram resgatadas do teatro de Mariupol, bombardeado na quarta-feira pelo exército russo. Esse lugar é um dos símbolos dessa guerra e servia de abrigo para centenas de civis, incluindo mulheres e crianças. As autoridades ucranianas dizem que 1.300 pessoas ainda estão sob os escombros. Um dos episódios da tragédia da guerra na Ucrânia que mais chocou foi o bombardeio do teatro de Mariupol.
Mais de 130 pessoas foram resgatadas do local até agora. Mais de 35 mil pessoas já foram resgatadas da cidade de Mariupol, e o trabalho de resgate está em andamento também no local de bombardeio no teatro, onde pessoas de Mariupol se escondiam dos ataques de Moscou. Neste momento, sabemos que conseguimos salvar mais de 130 pessoas no teatro, mas centenas de moradores de Mariupol ainda estão sob os escombros. Apesar do bombardeio, apesar de todas as dificuldades, continuaremos o trabalho de resgate. As autoridades ucranianas acusaram a aviação russa de ter bombardeado deliberadamente o teatro em Mariupol, o que o Kremlin nega. As autoridades locais disseram que a situação é crítica na cidade, com bombardeios ininterruptos e um grau de destruição colossal. Conforme as primeiras estimativas oficiais, 80% do parque habitacional da cidade foi destruído. Quase 3 semanas após o início da guerra, o número de ucranianos fugindo para o exterior ultrapassou 3 milhões. E a Polônia é o principal destino dos refugiados que tentam escapar da guerra iniciada pela Rússia. A guarda de fronteira polonesa disse que a maioria dos refugiados são mulheres com crianças. Se o número for comparado com o balanço total publicado pela ONU, 2 em cada 3 refugiados entraram na Polônia. Muitos, no entanto, tentam continuar a jornada para outros países europeus, mais a oeste, ou para o Canadá. O governo polonês precisa improvisar para receber o grande fluxo. Na cidade de Przemyśl, um teatro se transformou em abrigo. Um alento em meio às preocupações deixadas para trás por quem fugiu com muito pouco. Ontem meu amigo me disse que a escola que ficava perto da nossa casa caiu. Nossas janelas davam para essa escola. Acho que não é muito bom. Nossa casa deve ter perdido as janelas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados anunciou que o número de refugiados em fuga da invasão russa na Ucrânia superou 3 milhões e 100 mil pessoas na quinta-feira. Os refugiados são em sua maioria cidadãos ucranianos, mas cerca de 162 mil pessoas de terceiros países saíram da ex-república soviética. E enquanto isso, na Rússia, o presidente Vladimir Putin deu uma festa hoje para comemorar os 8 anos da anexação da Crimeia. Ele foi ovacionado no evento que reuniu 200 mil pessoas. Em uma rara aparição pública, Putin discursou para dezenas de milhares de pessoas reunidas em um estádio. O presidente elogiava o heroísmo dos soldados russos destacados na Ucrânia, no que ele insiste em chamar de operação especial, quando, de repente, a rede de televisão pública russa, Rosia 24, começou a mostrar outros momentos do mesmo evento, discursos oficiais e canções populares. 15 minutos depois, a emissora retomou a transmissão da intervenção do presidente russo com delay. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse às agências russas que a transmissão havia sido interrompida por uma falha técnica em um servidor. E aqui no Brasil, olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram em todo o país. Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal, que apontou ao Supremo que o aplicativo Telegram é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países, inclusive colocando essa atitude não colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que o torna um terreno livre para a proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal. O ministro do STF estabeleceu ainda que quem não obedecer a decisão fica sujeito a multa diária de R$100 mil. A PF tentou contato com a plataforma Telegram pelos canais disponíveis para encaminhar as ordens judiciais de bloqueio de perfis, indicação de usuários, fornecimento de dados cadastrais e suspensão de monetização de contas vinculadas ao blogueiro Alan Lopes dos Santos, que vive nos Estados Unidos e é investigado em um inquérito que apura a atuação de milícias digitais. Em sua decisão, Moraes afirmou que a plataforma Telegram, em todas as oportunidades, deixou de atender ao comando judicial, em total desprezo à justiça brasileira.
O ministro disse que o desrespeito à legislação brasileira e o reiterado descumprimento de inúmeras decisões judiciais pelo Telegram é circunstância completamente incompatível com a ordem constitucional vigente, além de contrariar expressamente o dispositivo legal. E o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade, com 9 votos na manhã desta sexta-feira, a abertura do processo contra o deputado Arthur Duval, sem partido. O parlamentar é acusado em 20 representações unificadas de quebra de decoro parlamentar. No início deste mês, áudios vazados revelaram falas sexistas de Duval sobre mulheres ucranianas. Abre aspas, as ucranianas são fáceis porque são pobres, fecha aspas. Disse o parlamentar em áudios compartilhados em grupos de mensagens. O deputado estadual, conhecido como Mamãe Falei, já apresentou uma defesa prévia e agora tem o direito de apresentar uma nova defesa de mérito no prazo de 5 sessões da Assembleia Paulista. E veja a seguir, desemprego cai em janeiro e atinge menor taxa para o período desde 2016. E ainda a exposição imersiva de Van Gogh chega a São Paulo e encanta os apaixonados pela arte. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos. E falando sobre coronavírus, olha só, a porta-voz da Organização Mundial da Saúde disse hoje que o fim da pandemia de Covid está muito distante e citou o aumento nos casos nas últimas semanas. A Agência de Saúde da ONU havia dito anteriormente que a fase aguda da pandemia poderia terminar este ano, mas dependeria da rapidez no cumprimento da meta de cada país de vacinar 70% da população, entre outros fatores. Durante uma coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, Margaret Harris não foi tão otimista. A pandemia está longe de terminar. Na verdade, vimos um aumento nos casos esta semana e, infelizmente, ainda estamos vendo entre 60 mil a 70 mil mortes por semana. Então, definitivamente estamos no meio da pandemia. Após mais de um mês de declínio, os casos de Covid começaram a aumentar em todo o mundo na semana passada, com bloqueios na Ásia e na província chinesa, lutando para conter um surto. A OMS afirmou que uma combinação de fatores estava causando um número crescente de casos, incluindo a variante Ômicron, altamente transmissível, e a subvariante BA2, além do levantamento de medidas sociais e de saúde pública. E o dólar fechou em queda nesta sexta-feira, com investidores tentando avaliar os impactos dos desenvolvimentos nos mercados nos últimos dias. A moeda norte-americana recuou 0,36%, cotada a R$ 5,01. E o desemprego caiu no trimestre encerrado em janeiro, a menor taxa para o período em 6 anos. Apesar da boa notícia, a renda média do trabalhador também registrou queda em relação aos 3 meses anteriores. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro deste ano. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística disse que o resultado é o menor para o período desde 2016. Mesmo assim, os dados oficiais divulgados nesta sexta-feira mostram que o rendimento médio dos trabalhadores caiu quase 10% em um ano. No trimestre encerrado em janeiro de 2021, a taxa era de 14,5%. Ainda de acordo com o IBGE, a taxa observada no trimestre encerrado em janeiro deste ano ficou abaixo da observada no trimestre finalizado em outubro de 2021, em 12,1%. A população desocupada está em 12 milhões de pessoas, 6,6% abaixo do trimestre anterior e 18,3% abaixo do trimestre encerrado em janeiro de 2021. A população ocupada no país chegou a 95 milhões e 400 mil pessoas, altas de 1,6% em relação a outubro e de 9,4% ante janeiro de 2021. O nível da ocupação, que é o percentual de pessoas ocupadas na população com idade para trabalhar, ficou estimado em 55,3%.
A maior economia da América Latina ainda tem 12 milhões de desempregados. E o lockdown adotado na China pode agravar a crise do transporte marítimo de produtos exportados após o novo surto de Covid no país. Os especialistas do setor apontam também para a constante alta no valor dos fretes. Desde o ano passado, os produtores enfrentam a falta de containers e atrasos nos prazos de exportação e importação, devido à alta demanda de mercadorias no retorno das atividades comerciais, até então paralisadas com a pandemia da Covid-19. No agro brasileiro e com a inflação, os setores de madeira, açúcar, carne e algodão poderão ser afetados. Com a escassez, o preço do frete para o Brasil passou de $2.000 para $10.000 por cada container. No caso dos grãos, tanto a saída do Brasil quanto a chegada na China se dá por uma diversidade de portos grandes, de forma que a redução nas atividades em um dos portos não afeta ou preocupa a exportação do produto. O diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, Sérgio Mendes, disse que está em alerta porque a China tem uma política de tolerância zero para o vírus da Covid-19 e até o momento não foi registrado impacto no transporte para a soja e o milho. E olha só essa história, o Ibis Esporte Clube quer deixar para trás sua principal característica, ser o pior time de futebol do mundo. Depois de mais de 2 décadas, o Pássaro Negro voltou à primeira divisão do Campeonato Pernambucano, mas sua permanência é ameaçada por maus resultados. E a 9ª colocada entre os 10 clubes da competição. E deve disputar o quadrangular final que vai definir 2 rebaixados. Mas a equipe, que é famosa pelas derrotas, diz estar pronta para vencer. O Ibis Esporte Clube se orgulha de como é conhecido, o pior time do mundo. O mascote se chama Derrotinha e os torcedores protestam quando a equipe ganha uma partida, mas sempre com leveza e bom humor. Carregar esse peso de ser o pior time do mundo, eu pensei que era uma coisa de baixo astral. Mas não, muito diferente, é uma energia muito boa, que até mesmo quando eu não pegava a relação, eu queria estar ali para sentir aquela energia, aquela garra. E aqui é muito bom mesmo. Em campo, o Pássaro Negro conquistou a fama de eterno perdedor, principalmente no início dos anos 1980. E na era das redes sociais, soube tirar proveito com bom humor de um apelido que faria muitos fugirem. Mas depois de décadas de tropeços esportivos, o clube modesto do Nordeste agora quer vencer. Acho que o marketing ainda acompanha a gente, mas hoje em dia você vê que já está tentando sair desse marketing. A gente está tentando tirar o Ibis desse marketing que o povo sempre diz de pior time do mundo. A gente só trabalha com vencedor. A gente vai conseguir tirar. O Ibis, que costuma disputar a 2ª divisão do Campeonato Pernambucano, tem motivos esportivos e financeiros para mudar. Recentemente, o clube assinou o seu maior patrocínio da história. A novidade possibilitou melhorar a infraestrutura e pagar salários ao elenco, formado por ex-porteiros ou garçons que antes jogavam por amor à camisa. Na última temporada, o Ibis subiu pela primeira vez em 21 anos para a 1ª divisão do Campeonato Pernambucano, mas sua permanência é ameaçada por maus resultados. Fundado em 1938 pelos donos de uma empresa têxtil do Recife, o Ibis criou uma fama ao passar 3 anos, 11 meses e 26 dias sem vencer. Foram 54 jogos sem comemorações, sendo 48 derrotas e 6 empates. Para a equipe e torcedores, tudo vira piada, até a oferta feita a Lionel Messi para se juntar a eles depois de deixar o Barcelona, com a condição de não fazer muitos gols. O Ibis segue orgulhoso de sua trajetória, mas sonha que os dias de pior time do mundo fiquem apenas na lembrança. Enquanto a maior parte do mundo aprende a conviver com a Covid-19, parte da população de Hong Kong, frustrada com a política de tolerância zero, deixa o país. Já foi registrada a saída de mais de 100 mil pessoas. Isso tem como reflexo o abandono de animais, o que causa sobrecarga nos abrigos. No Hong Kong Dog Rescue, a protetora Eva se ajoelha e chama os mais novos moradores do abrigo, Cassius e Rox, 2 cães mestiços deixados para trás por seu dono imigrado. Com a redução dos voos chegando e partindo de Hong Kong devido aos requisitos da quarentena,
muitas pessoas estão tendo dificuldade de voar com seus animais de estimação. O abandono aumentou em Hong Kong e os abrigos estão funcionando com a capacidade total. Os cães Cassius e Rox foram levados para o abrigo por uma doméstica cujos patrões decidiram voltar para a Grã-Bretanha. A cuidadora Sik disse que o Hong Kong Dog Rescue recebe 10 cães abandonados por mês em média, em comparação com 5 meses antes da Covid-19. Não há números oficiais sobre quantos animais de estimação estão sendo abandonados, mas encontram proteção ao lado de quem opta ficar e oferecer a eles uma nova oportunidade de viver. Enquanto há amor, há esperança. E antes de encerrar, olha só, uma super dica. Moradores e visitantes aqui da capital paulista já podem mergulhar no mundo de um dos grandes nomes do movimento expressionista, o pintor holandês Van Gogh. A exposição imersiva Beyond Van Gogh chega ao Brasil para uma temporada de 7 meses. Pinceladas marcantes de Van Gogh, um dos mestres do pós-impressionismo, sempre foram capazes de transportar os apreciadores de suas obras-primas para um universo onírico e deslumbrante. Ironicamente, a exposição, que já passou por diversas cidades dos Estados Unidos, pelo Canadá, Chile e Porto Rico e foi vista por 10 milhões de pessoas, não conta com nenhum quadro original. O objetivo, segundo os organizadores, é emoldurar o público com as projeções das obras, dando ao visitante a sensação de estar no mundo criado por Van Gogh. As projeções, que vão do chão ao teto, são acompanhadas por uma trilha sonora contemporânea. Entre as obras-primas do pintor estão seus famosos autorretratos, além de Quarto em Arles, Noite Estrelada, Lírios, Os Girassóis, Terraço do Café na Praça do Fórum e o Campo de Trigo com Corvos, entre muitas outras. A sensação é que os elementos clássicos do artista irrompem em meio ao público, como ganhassem vida. Que lindo, hein? Tô louca para conhecer. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Estimado que a exposição